Estamos de volta, estamos falando sobre proteção espiritual. E claro, para falar sobre proteção espiritual, a gente fala muito sobre a sensação, né? Eu tenho uma sensação de segurança. Por quê? Porque minha casa tem muros, eu tranco com uma porta, eu tenho alarmes, eu tenho câmeras, existe a polícia na rua. De alguma maneira, isso passa uma sensação para uma sociedade e ela dorme tranquila, não fica com medo. Agora, quando a gente fala das questões de ataques espirituais, a gente fala, olha, porta fechada, alarme, câmera é oração, é caminhar com Deus, é ler a Bíblia. Mas às vezes para as pessoas isso não é o bastante. Eles precisam de uma sensação de segurança algo maior. Visível. Porque Deus é invisível. O Espírito Santo, ele age dentro da gente. E eu sei que quando alguma coisa é errada, o Espírito Santo ele vem e dentro de mim fala, calma, eu estou contigo. Mas muitas pessoas não têm esse sentimento. E daí recorrem, biblicamente também a gente vê muito isso, mas recorrem para, eu vou botar um santo aqui, eu vou deixar uma Bíblia aberta ali, eu vou pegar um sal grosso, eu vou lá na minha igreja que tem uma toalhinha ungida, eu vou colocar aqui na minha cama, eu vou pegar... E aí cada um... Eu não vou ficar citando as outras religiões, eu não preciso ficar falando só sobre santo e imagem, porque se a gente for para o meio evangélico, a gente tem os nossos... Né? A gente tem a nossa aguinha, nós temos aqui a nossa pedrinha de Israel, que nem veio de Israel, vem de uma pedreira talvez aqui, enfim. A gente tem várias questões que a gente bota na nossa casa e são... questões físicas que não passam uma sensação de segurança. É errado, é pecado isso. Quando nós chegamos... Quer dizer, é difícil a gente dizer se a gente idolatra aquilo ou não, mas é errado a gente ter esse ponto de contato. Eu diria que em muitos casos é falta de fé. Apesar de muitos usarem isso dizendo que é para ativar ou despertar a sua fé. É uma necessidade humana antiga. Se você ler a história de Jacó, quando ele fugiu da casa de Labão, o que é que Raquel fez? Roubou os seus deuses. E quem eram aqueles deuses? Eram imagens que protegiam aquela família. Então, o que é que a igreja romana vai fazer depois? No início da história da igreja, os mártires começam a ser venerados, porque eles morriam pela fé, como Inácio de Roma e outros que morreram pela fé. Tinha a sua, vamos dizer assim, uma esfinge, não era uma foto, uma veneração, em homenagem àquele mártir. Mas aquilo depois vai virar uma imagem. E depois as pessoas vão sentir necessidade de ter algo físico, esse ponto de contato. E vai gerar uma idolatria. Isso acontece com o próprio templo em Israel. Porque o templo, quando começou, a glória de Deus se manifestou, mas depois o povo de Israel passa a idolatrar o templo. E Jeremias 7 diz isso. Diz que o povo fala assim, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O templo é um objeto visível de proteção espiritual. Tá? Só que Jeremias diz assim, olha, de nada adiantará o templo se vocês não melhorarem as vossas ações. Vocês irão para a Babilônia, nus e descalços, homens, mulheres e crianças. Então o templo não os protegeu, porque a proteção não estava no templo. A proteção de Deus está no mundo invisível, e essa marca invisível é vista por Deus e pelos demônios. Pastor, permite aqui uma avaliação, porque a gente passa por coisas que a gente não entende. Você vê, por exemplo, o instrumento idolátrico que a própria Igreja de Roma, ela não é a única, mas que cria, já está na sua própria canonização. Porque para canonizar tem que ter aqueles princípios todos lá, tem que fazer tal milagre, tem que não sei o que. Então existe um critério e as pessoas começam a olhar esse critério e dizer assim, poxa, é esse homem que eu... Então vai me proteger. Ele me protege. Aí vai. Então o próprio processo de canonização dos mártires e todos esses santos que a gente vê da Igreja Romana, o processo ele é indicativo para a idolatria. Ele é o processo que te leva à idolatria. O processo leva a glória pro cara. Tipo assim, não é Deus que usou ele para fazer o milagre, é ele que fez o milagre. Então esse cara é bom. Porque o que está do lado dele não fez milagre. Pode ser santo, até parecido, mas não fez o milagre. Então, assim, isso é um lado ruim. Mas o pastor falou um negócio que é uma propriedade absurda que eu adorei, que diz assim, quer proteção melhor do que o templo? Você quer algo visível? Então tem um templo grande, tem um templo pequeno, tem um templo grande, uma catedral, tem um templo redondo, tem um templo quadrado, tem vários. O problema do ser humano é essa coisa do palpável, que eu dou sempre um exemplo, eu te falei da ilustração, que é isso. As pessoas falam assim, mas eu não vejo Deus. Aí eu digo assim, existem coisas que a gente acredita que existe porque a gente sente. Por exemplo, o cheiro é algo que você não vê, mas você acredita que ele existe. O vento. O vento é algo que você não vê, mas você acredita que ele existe. Por quê? Porque você sente. Então, o que as pessoas, às vezes, não entendem, que precisam é sentir Deus, da mesma forma que sente o cheiro, da mesma forma que sente o vento. Então, tudo isso é criado porque as pessoas não estão sentindo. Pois é. Não estão sentindo porque não estão buscando... Só um pouquinho. Não estão sentindo, André, porque não estão buscando sentir. Ao invés de buscar sentir, está buscando alguma coisa que possa tocar. Uma lenha aqui nessa fogueira. Eu sei que muitos que estão assistindo a programação
pertencem a igrejas que praticam esse ato que eu vou citar agora como exemplo. Mas com muito cuidado ético para não ferir nenhuma igreja, nenhuma denominação. Muitas igrejas, por exemplo, realizam unção com óleo, o óleo ungido, né? E eles passam uma ideia de que a oração com óleo, ela tem mais poder do que outras orações. Você tem que ser ungido para receber a bênção que você espera. Ora, na minha visão teológica, pessoal, a unção não está no óleo. O óleo não é ungido. O óleo é para unção. Mas não é que o óleo é ungido. Não é que aquela oração com óleo vai ter mais efeito que uma oração sem óleo. Bom, se eu vou visitar um enfermo, eu tenho que levar o óleo para ele ser curado. Mas se eu não levar o óleo, ele for, e eu orar por ele, não vai ser curado? Então, cria-se uma mística em cima do óleo. Em cima do óleo, onde não tem nada a ver. Deus cura com óleo, sem óleo. Deus cura quando Ele quer. Então, a soberania de Deus não está sujeita a um óleo, a um objeto, a uma Bíblia aberta. Deus não se curva a nada disso. São invenções humanas Deus que podem até atrapalhar a ação de Deus. Porque, às vezes, o indivíduo fica tão preso a essas coisas, achando que Deus só vai agir quando ele ter esse ponto de contato, e ele se perde nessa espiritualidade, nessa vivência da fé. Mas é a forma que passa, pastor. Deixa eu levantar. Ele curou com lodo. Ninguém faz campanha de unção com lodo. Deixa eu levantar uma pergunta. Com cuspe também, já que a gente está falando sobre isso, e assim, com muito respeito, eu acho que tem vários irmãos assistindo a gente e tudo mais. Tem um irmão aqui, o André Sou da Universal. Lá fizeram, eu lembro dessa campanha. Lá fizeram a campanha do toque de luz para fechar o corpo. Ou seja, para proteger as pessoas de doenças, de coisas espirituais. O que ele falou é o seguinte: achei o linguajar muito parecido com Umbanda, até porque eu era da Umbanda antes. Na prática, quando eu fui lá, não tinha nada a ver. Então ele falou assim, não existe isso no meio evangélico, algum ato para proteção espiritual? O que ele está falando aqui e eu concordo um pouco com ele, eu conheço muitos e vários pastores e líderes até de Universal, que às vezes a propaganda assusta mais do que realmente acontece. Toque de luz, fecha o corpo, falei, gente, que é isso? Parece macumba. Você vai lá, o pastor ora por todo mundo e toca nas pessoas, né? Faz imposição de mãos. Descarrego. Que às vezes a gente faz muito isso, vem aqui, deixa eu orar por você aqui na frente, impor mãos, as pessoas vão. Mas, né, o toque, parece que a gente tem que pegar aquilo e dar uma embalagem diferenciada. Mas, enfim, eu não estou julgando isso. O que eu estou perguntando existe alguma coisa... E a gente está falando muito sobre isso, sobre unção, sobre levar alguma coisa para casa. Existe alguma coisa, talvez como a gente falou, nós somos cheios de sincretismo, porque nós somos uma cultura afrodescendente, então a gente traz de lá isso tudo. Os padres, quando vieram catequizar o Brasil, faziam também disso com as pessoas. Você acredita nessa pedra? Então a gente pegava... expressões e simbolismos bíblicos e colocava na religião dos outros para tentar ganhar o cara e catequizar ele. Existe alguma coisa a mais do que podemos dizer? Não para fechar o corpo, para dar proteção. A gente está falando disso tudo. O pastor acabou de falar, André, a unção, o óleo em si não vai fazer diferença se eu orar para o cara impor mão e não tiver óleo. Vocês entendem que existem um passo a mais do que a oração, do que tudo aquilo que a gente citou para trazer uma proteção maior? Eu creio que a busca, eu creio que a obediência, eu creio que a santidade são passos que levam o crente a ter essa experiência sobrenatural com Deus. Não são objetos. É obediência, é uma vida de santidade, é conhecer a palavra, é ter uma vida devocional diária. Claro que eu creio também que Deus dá dons a alguns específicos. Perfeito. Dons de cura, por exemplo. Deus não dá a todos os crentes o dom da cura. Pode ser que o pastor que ore por um enfermo e Deus cure através da oração dele. Eu oro e Deus não vai curar através da minha oração, porque eu não tenho esse dom. E aí o problema é que a gente denomina que a oração dele é forte e acaba isso, né? Mas por outro lado, ele pode ter um outro dom que o pastor que ele não tem. Isso é igreja, é complementação. O que eu tenho, você não tem. O que você não tem, eu tenho. Isso é corpo. Não é disputa, não é que a cabeça, nesse caso aí, é mais importante do que o pé. Todos se complementam, né? Isso o apóstolo Paulo fala sobre essa visão de corpo muito equilibrada. Os dons se complementam. Nós temos uma tendência a achar que o dom, aquele irmão que ora e Deus faz milagre, aquele irmão é mais espiritual. Aquele que fala língua estranha, aquele é mais espiritual. É dom, não, gente, isso é dom. Não há um dom que seja mais importante do que o outro. Aí em 1 Coríntios fala, se você não tem o amor, gente, de nada valerá. Então, eu acho que essa visão de precisa ter esse equilíbrio, né? Na verdade, André, olha só. A gente já vai para o intervalo daqui a pouco, já vai para o último bloco, se não me engano, não é isso? Rápido. Eu queria levantar... a gente fala em produção, vai rápido. Deixa eu falar sobre Anjos da Guarda, porque por muito tempo, acho que hoje já parece que já acalmou mais um pouquinho disso, mas há uns 10 anos atrás, talvez 5, 6 anos atrás, no Brasil, isso aqui bombava. Do Anjo da Guarda, tinha até campanha de troca em seu Anjo da Guarda.
existe o que é o conceito de anjo da guarda, como é que vocês entendem? O conceito dos anjos que nos protegem, cada um tem um. São eles, de fato, que nos protegem? Como é que vocês entendem o simbolismo e o que é um anjo hoje, né, no nosso entendimento, o que eles fazem por nós? Uma visão muito pessoal, rapidamente, a minha opinião, depois do intervalo. Vamos para o intervalo, que depois... eu quero, para a gente pegar as ideias todas juntas aqui. E aí, existe anjo da guarda? Ele de fato nos protege? Os anjos existem para nos proteger? Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.